Você já se perguntou por que você anda tão estressado e tão desmotivado no seu trabalho? Talvez seja porque você esteja colocando a sua atenção e o seu foco no lugar errado. Meu nome é Antônio Souza, eu trabalho na área de segurança do trabalho há mais de 17 anos, atualmente como gerente de segurança. Ajudo as pessoas a trabalharem e voltarem bem para suas casas, para suas famílias. E nesse processo, nesse tempo em que eu estou, eu percebi muitas pessoas ao longo da minha trajetória muito desmotivadas, muito estressadas, porque simplesmente colocam sua atenção aonde não deveriam colocar. Hoje nós vamos falar da técnica dos 3 círculos. Essa técnica vai nos ajudar a colocar a nossa atenção aonde ela deveria estar. Essa é uma técnica que nasce de uma filosofia estoica, que está na moda hoje no mundo corporativo. E nós vamos falar especificamente sobre o resultado dessa filosofia e transformar ela em algo prático. A filosofia estoica é aquela que diz que você não deve se importar com coisas que não estão debaixo do seu controle. Basicamente é isso. Isso traz aplicações práticas. E a ideia dos 3 círculos, imagina 3 círculos concêntricos, ou seja, um círculo central abraçado por outro círculo, um segundo círculo, e esse segundo círculo abraçado por outro terceiro círculo. O que vem no primeiro círculo? Tudo aquilo que você controla e influencia. No segundo círculo vai estar tudo aquilo que você apenas influencia e não controla. E no terceiro círculo vai estar tudo aquilo que você não influencia e você não controla. Vamos definir essas 2 palavras? Controle é aquilo que você tem ação específica sobre determinada situação. Você controla o momento que você vai levantar de uma cadeira, o momento que você vai tomar uma água. Isso é controle. Você decide o momento e a hora que determinada coisa vai ocorrer. Influência. Importantíssimo definir essa palavra. Influência é aquilo que você faz de forma a mudar o comportamento de outra pessoa, mas você não controla se o comportamento será mudado ou não. Você apenas influencia e com essa influência tenta mudar o comportamento de uma pessoa ou determinada situação. A grande pergunta é, o que está no primeiro círculo? Eu colocaria aqui nesse primeiro círculo tudo aquilo que você pode fazer pessoalmente. E o que eu quero dizer com isso? As tuas decisões. E eu estou falando de você. Eu vou usar um exemplo. Quando eu comecei a minha formação, a minha vida adulta, eu tinha que escolher algo que eu faria como profissão. E eu escolhi, e fui influenciado, obviamente, por vários fatores, mas eu controlei a decisão do que eu faria como formação para minha futura profissão. Eu decidi qual seria a minha profissão, qual seria a minha formação. E tinha poder de influência, ou seja, quando eu falei com os meus pais e busquei influenciá-los no sentido deles me ajudarem a transformar esse meu desejo em realidade, eu consegui influenciá-los através das conversas que eu tinha com eles e mostrando, olha, para mim esse vai ser o melhor caminho. Então, numa condição como essa, de escolha da profissão e da carreira, eu entendo que ela está perfeitamente alinhada no primeiro círculo. Você controla essa decisão e você pode influenciar os demais. Bom, fica aí também a dica para você pensar cada vez que ocorre determinada situação na sua vida, seja profissional ou pessoal, se enquadraria nessa categoria que a gente acabou de falar, no primeiro círculo. Você controla e você tem poder de influência ao mesmo tempo. No segundo círculo, nós vamos ter coisas que você vai apenas influenciar, você não controla. E aqui eu gosto desse exemplo, né, de continuar empregado numa empresa. Você pode influenciar, ou seja, influenciar o seu empregador a te manter empregado a partir do bom trabalho que você faz. Isso é um poder de influência. Ele olha para você, percebe que você é um bom colaborador. Você influencia ele a mantê-lo no seu trabalho.
Porém, isso é só uma influência. Você não controla que ele efetivamente vai te manter empregado. Por quê? Porque pode haver uma crise, a empresa pode ser uma crise mais global, pode ser uma crise no setor onde essa empresa atua e você acaba perdendo o emprego, apesar do teu processo de influência, que é trabalhar bem, fazer bem feito e mostrar para a pessoa que você é importante para ela. Mesmo assim, você não controla a decisão de continuar na empresa. Isso é puramente um arranjo de vários fatores. Outro exemplo para a vida prática, a educação de filhos. Você influencia os seus filhos. Você tem até um certo controle até uma determinada idade, mas a educação deles é um processo puramente de influência. Se eles vão realmente aplicar tudo aquilo que você os ensinou, é outra coisa, você não controla. Então, quando a gente está falando da educação de um pai para um filho, a gente estaria colocando isso num segundo círculo. E aqui a gente já começa a perceber a frustração de muitos pais, que sofrem demais com a vida e as decisões do filho, porque não perceberam que a vida do filho não é deles. E o terceiro círculo é o círculo do nada que eu chamo nada relativo à nossa atenção. A nossa atenção não poderia estar aí. A nossa atenção não deveria estar aqui, nesse círculo. Por quê? Porque eu não influencio, eu não controlo. Não há nada que eu possa fazer. Você não vai controlar e influenciar, muitas vezes, a opinião dos outros. É uma pessoa que eu conheço e tenho uma relação, talvez influência. Mas é uma pessoa que você vai ver uma ou outra vez e essa pessoa não vai ter um contato maior com você, você não controla e nem influencia. A opinião que ela tiver sobre você é exclusiva dela e não tem muita coisa que você possa fazer sobre isso. Em outras palavras, isso significa que eu não controlo e não influencio a forma com que as pessoas vão reagir a determinada ação que eu tomo. Eu não controlo e não influencio o que as pessoas vão pensar de mim. Mas você pode influenciar tendo um comportamento X ou Y, você não influencia o seu empregador quando você faz um bom trabalho. Aqui eu estou dizendo outra coisa, eu estou falando de opiniões pessoais. Eu posso tentar exemplificar, por exemplo, quando você pega e faz o bem para alguma pessoa e você fica na expectativa que essa pessoa vai reconhecer que você fez um bem para ela e, eventualmente, se você precisar, ela vai te retribuir aquele bem. E isso não acontece, porque essa retribuição, ela está no terceiro círculo. Você não influencia se ela vai fazer isso ou não, apesar de você ter uma postura e uma conduta que mostra a ela que esse é um caminho bom de seguir, mas você não vai conseguir garantir ou controlar que ela tenha uma retribuição ao bem que você fez. Então, eu colocaria nesse círculo todas as expectativas que nós temos referentes a ações de outras pessoas. Você não controla e não influencia. Mas eu fiz o bem para outra pessoa, a pessoa não me fez o bem. Pois é, isso está no terceiro círculo. Você não influencia e você não controla. Mas eu mostrei para ela. Tudo bem, mas a tua influência pode ser limitada por uma série de fatores. A pessoa pode não perceber, a tua influência pode não chegar porque está no terceiro círculo até essa pessoa e ela não vai te retribuir da forma que deveria e você vai se frustrar. Fica agora para nós o dever de casa de reconhecer nas situações que nós estamos vivendo, agora, nesse momento, em qual círculo nós colocaríamos essas situações. Primeiro, segundo ou terceiro círculo? Qual situação que hoje mais te incomoda? Será que ela não deveria estar no segundo ou no terceiro? E quando a gente está falando desses círculos, a gente está falando de graus de atenção. A máxima atenção no primeiro círculo, no círculo do meio. Ele é inclusive menorzinho, então são menos coisas que vão requerer a nossa atenção. Atenção mediana no círculo do meio, no segundo círculo. E uma atenção nula no terceiro círculo. Lista hoje quais são as atividades que deveriam e situações que deveriam estar no terceiro círculo. E lista hoje também aquilo que merece atenção e foco total seu. Coloca aí nos comentários do vídeo
situações que você acredita que você influencia e que você controla, para que a gente possa aprender e entender o quanto a gente tem essa capacidade de discernir o que é influência e o que é controle. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Espero que essa técnica possa ajudá-lo a ter mais foco naquilo que é realmente necessário e eu aguardo vocês para o próximo vídeo.